Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A lei seca, que estabelece tolerância zero para quem dirige bêbado, completa 17 anos. Isso dá multa pesada, pode dar até prisão. Mesmo assim, muitos motoristas ainda insistem em dirigir depois de beber. A lei seca completou 17 anos. São quase 6 mil dias de uma política pública que mudou o comportamento nas ruas e salvou milhares de vidas, mas que ainda enfrenta resistência. No país inteiro, mais de 3 milhões e 200 mil multas foram aplicadas desde 2008. Um dado impressionante, veja só, a cada hora, 20 motoristas são punidos com a base na lei. O problema é que muitos já aprenderam a contornar a fiscalização. A recusa ao bafômetro cresceu e atualmente responde por 2/3 das autuações. Então, neste episódio, a gente vai conversar sobre os avanços e os desafios da lei seca. Qual é o impacto real da fiscalização nas ruas? O que mudou nos últimos anos? Como evitar penalidades graves, inclusive a prisão? Participa dessa edição para ajudar a esclarecer o coordenador da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB São Paulo, Eduardo Digian. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigado, agradeço muito o convite. Também participa desse episódio a repórter da Record Goiás, a Mônica Novaes. Oi, Mônica. Olha, a gente ouviu relatos fortes na sua reportagem com casos trágicos, flagrantes, chocantes, né? Então, por que mesmo com tanto tempo de vigência e punições, ainda é tão comum ver gente aí dirigindo depois de beber? Oi, Giovana. Oi, doutor Eduardo. Pois é, infelizmente o que a gente viu em campo mostra que o desrespeito à lei seca continua sendo um problema muito sério. Aqui em Goiás, por exemplo, desde janeiro, mais de 3 mil motoristas foram pegos no teste do bafômetro, e isso só nas rodovias federais. E o que chama mais atenção é o número de prisões. Foram mais de 1.500 pessoas detidas só neste ano. Os flagrantes que a gente mostra, no Jornal da Record evidenciam um risco real e imediato. Casos como o do caminhoneiro embriagado que provocou um acidente que matou um mototaxista mostram esse impacto direto da imprudência. E, aliás, é uma pergunta que eu queria deixar para o doutor Eduardo, Doutor, depois de 17 anos da lei seca, o que ainda falta para consolidar uma cultura de respeito à vida no trânsito? É uma questão de fiscalização, educação ou consciência social? O que pode ser, doutor? Olha, eu acho que hoje, ao meu ver, eu que estou no campo aí de batalha aí todo dia em relação às arbitrariedades, defendendo condutores, ou às vezes não, quando a gente enxerga que a pessoa ali, ela realmente está numa situação no erro, ela está no erro ali, a gente sempre verifica que realmente, na minha visão, é uma questão mais social e de educação. Tá? Falta muita educação no trânsito, principalmente em relação a essa questão. Existe ainda uma impunidade, uma certa impunidade. Alguns estados, eles não cumprem ali as penalidades da maneira que tem que cumprir. Então, eu acredito que hoje seja mais uma questão de educação social também. Acho que talvez seja um pouco da cultura do brasileiro, festa, bebida. Então, acho que é uma questão mais voltada para esses itens. Doutor Eduardo, então eu vou voltar a junho de 2008, o período em que a lei seca foi criada, para te perguntar o seguinte: qual que era o cenário do trânsito brasileiro naquela época e por que a implementação da lei era tão urgente? Bom, o objetivo principal da lei, que ela entrou em vigor dia 20 de junho de 2008, foi reduzir os acidentes causados pelos motoristas sob efeito de álcool. Acho que naquela época viu ali que havia um crescimento muito forte em relação a isso. E a lei foi criada para conter esses motoristas, conter as mortes e os acidentes. Então, de lá para cá, eu acredito que naquela época, a importância da CNH, naquela época, não era tão igual hoje. Hoje, as pessoas dão muita importância para aquela questão de ter a CNH, de ter o documento CNH. É um documento federal, muita gente utiliza esse documento hoje para poder trabalhar, para poder, obviamente, se locomover, e você não ter a CNH, acho que naquela época não era uma coisa tão importante, digamos assim, diferente de hoje. Então, nos dias de hoje, a gente vê os condutores mega desesperados, por não ter o documento em mãos, por estar sob efeito de um bloqueio ou de uma penalidade.
Então, naquela época, acredito que não era tão importante você ter o documento CNH. Hoje, você não ter a CNH pode te acarretar vários problemas, né? Então, de lá para cá, o cenário ele não era tão grave igual é hoje, né? A nossa frota era menor, o número de motoristas era menor, então a coisa de lá para cá ela só foi aumentando. A lei foi justamente para conter isso, né? Obviamente, por um lado, ela conseguiu, mas, por outro lado, com esse aumento de frota, com esse aumento de motoristas, a gente também vê aumentando a quantidade de acidentes, no caso aqui, de condutores embriagados, etc. E tinha bastante resistência também, né, por parte da população, lacunas na lei. Quais foram os principais entraves enfrentados no início dessa fiscalização? Olha, acho que os entraves são muitos, né? Hoje o motorista, né, de lá para cá, né, as coisas foram mudando. Então, de lá para cá, hoje a gente tem a tolerância zero. Qualquer concentração de álcool no corpo do condutor pode gerar uma penalidade. Antigamente não era assim. De lá para cá, o aumento na fiscalização, né? Hoje a fiscalização ela é muito maior, com o uso muito mais efetivo do bafômetro, né? Do aparelho etilômetro. A gente ainda tem outras tecnologias hoje, né? A gente tem os bafômetros passivos, que, na verdade, em alguns estados não estão mais em uso, porque não são tão precisos. A gente, de lá para cá, teve um aumento também de campanhas educativas. As blitz são mais frequentes. Existe também uma integração com o judiciário, né? Para ter mais agilidade nas penalizações dos condutores que bebem e acabam incorrendo em crimes de trânsito. Então, de lá para cá, a coisa assim, ficou mais forte, digamos assim, né? Apesar de que, na minha opinião, e muitos especialistas também falam, que ainda não é o suficiente. Doutor, o senhor falou das blitz, né? Falou desse uso do bafômetro, e isso acabou influenciando no número de acidentes com vítimas fatais. Houve uma queda daí em diante. A partir de que momento a recusa em fazer o teste do bafômetro passou a representar a maioria das infrações registradas? Bom, eu acho que hoje tem uma falsa impressão do condutor, né? Por falta, inclusive, do que a gente falou no início. Falta de educação no trânsito, né? Então, existe uma falsa impressão de que você recusar, você vai ter uma penalidade menor, vai ser menos gravoso. E não é verdade, né? O valor da multa e a penalidade de suspensão de 12 meses serve tanto para recusa quanto para constatação, né, ali do álcool no sangue. Então, independente se ele recusar ou se ele soprar, ele vai, obviamente, não se der zero, né? Se der zero, ele está dentro ali do limite, que é zero. A gente tem hoje só um pequeno limite, que é uma margem de erro do próprio aparelho, um aparelho eletrônico, que pode errar, obviamente. Então, a gente tem uma pequena margem ali, mas, assim, objetivamente, tanto o artigo 65 quanto o artigo 65A, que é a recusa e o soprar, né, vão gerar uma multa de R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir de 12 meses. O que acontece também, que é o que a gente ouve muito, né? No nosso escritório, a gente atende dezenas de pessoas todo dia com esse problema. Então, é muito frequente a gente escutar dessas pessoas que foram induzidas ali pelo agente de trânsito a soprar, a recusar o bafômetro. Então, são essas duas principais questões, na minha opinião. Ainda vou lembrar o nosso ouvinte aqui, então, que o bafômetro, né, cresceu e atualmente responde a 2/3 das autuações. Esse número é muito impressionante. É bom aí repetir para o nosso ouvinte. Isso é muito expressivo, né? E o doutor Eduardo estava mencionando isso, que foi em 2022 o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa recusa do teste do bafômetro poderia gerar a mesma punição de quem é flagrado dirigindo bêbado. Não só com esse pagamento de uma multa que era considerada até alta, né? Eu queria saber, doutor, se essa decisão teve um impacto prático na fiscalização. Inicialmente, né, na prática aqui, a gente entende que sim, porque antigamente a gente fazia a defesa de alguns condutores alegando que ele não podia produzir prova contra ele mesmo, a gente tinha algumas teses de defesa em relação a isso. Hoje, a recusa ao teste do bafômetro, a mera recusa já incorre em infração. Então, independente se ele está, se ele não está, só dele recusar, ele já vai ser autuado ali, né? Nessa multa de R$ 2.934,70, mais a suspensão de 12 meses. Então, o simples ato dele recusar, a autuação já vai vir já. Então,
realmente de lá para cá, mesmo com essa questão, né, do Supremo Tribunal, a gente viu aumentando aí os casos de recusa. Com mais de 3 milhões de multas aplicadas, 90% são contra os homens. O que esses dados revelam sobre o perfil de infratores e os riscos que estão associados, doutor Eduardo? Realmente, a maioria dos condutores, por exemplo, aqui que nos procuram são homens, tá? São homens de 20 a 45 anos, mais ou menos, é a maioria. Quase nada de mulheres, né, ali nos procuram. Então, acredito que seja cultural mesmo, né? Acredito que seja uma coisa cultural do brasileiro. Doutora, a gente volta a falar aqui das tecnologias, né? Como câmeras, sensores, inteligência artificial, tudo isso já está sendo usado para coibir a embriaguez ao volante. E de que forma, né, esse uso dessas ferramentas digitais tem conseguido ampliar essa cobertura das ações, tanto pela PRF, nas estradas, onde a gente vê um grande número de acidentes, como também nos órgãos estaduais, até municipais de trânsito? Hoje a gente vê um aumento muito grande, né, em relação a câmeras, aos aparelhos utilizados aí para poder fazer as autuações. Hoje, acredito que já não exista mais, né, a gente, pelo menos aqui, não vê mais as multas sendo aplicadas naquele talonário, né, feitas à mão. Hoje essas multas são todas feitas através de tablet, celular, através de sistemas informatizados. Os próprios aparelhos que medem, né, ali o álcool no corpo dos condutores, eles são cada vez mais modernos. Aparelhos que a gente vê que não servem, né, eles são retirados ali da fiscalização. Então, realmente, os avanços eles têm sido positivos e eles têm vindo cada vez numa velocidade maior. Então, com certeza, isso ajuda a coibir, né, a embriaguez ao volante, ajuda a coibir os motoristas, né, que ingerem bebida e dirigem. E por fim, doutor, que medidas o Brasil precisa adotar do ponto de vista tanto educativo quanto tecnológico, legal, para tornar a lei seca mais eficiente e salvar ainda mais vidas nos próximos anos? Caberia, por exemplo, mais campanhas? Eu, quando era criança, me lembro de ver muito campanhas na televisão, na mídia, né, nos veículos de comunicação, trazendo histórias bem impactantes, né? E hoje em dia parece que não tem tanto. Exatamente. Eu acho que tem que haver um planejamento da União, dos estados, dos municípios, para poder aumentar, principalmente, a educação no trânsito, né? Orientar o condutor, né, para fazer um planejamento prévio, né? Obviamente, se beber, não dirija. Usar o transporte alternativo. Hoje a gente tem app de transporte, táxi. A legislação ela tem que ser constantemente atualizada, né? As coisas vão mudando conforme o tempo vai passando. E a legislação ela tem que ser modificada, né? Então, assim, acredito que, na minha visão, a educação no trânsito vai fazer a coisa mudar cada vez mais. Realmente, antigamente a gente via muito mais, né, propagandas na televisão, hoje tem a rede social aí, tá todo mundo com o celular na mão ali, né? Inclusive, também é uma das multas que mais são aplicadas, é a multa de celular. Então, obviamente, não falando para a pessoa dirigir e usar o celular, obviamente que não, mas os estados, né, os municípios, a União, eles poderiam usar essa ferramenta que é a internet hoje para poder dar mais informação para o condutor, né? Porque realmente é isso que vai fazer a coisa diminuir. Muito bem, então termina agora a edição 1200 do nosso podcast 15 Minutos. Você ouviu aqui o coordenador da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB São Paulo, Eduardo Dijan de Gian. Muito obrigada pelas explicações, doutor, pelos esclarecimentos. Valeu, doutor Eduardo. Obrigado, agradeço muito o convite, eu estou sempre à disposição de vocês aí. Também agradeço muito pela presença da repórter da Record em Goiás, Mônica Novaes. Muito obrigada pela parceria aí, Mônica. Agradeço o convite, Giovana, agradeço o doutor Eduardo, e foi muito enriquecedor participar aqui dessa conversa. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Daniel Almeida, direção editorial Tiago Contreira e vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro.
Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te espera no próximo episódio, então até lá!